acho que podemos ir iniciando os trabalhos da mesa, né? Teremos 3 intervenções hoje, então acho que se esperarmos muito também, a gente vai chegar até amanhã discutindo aqui. Então talvez seja mais interessante que a gente possa ir iniciando o trabalho também. Bom, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Estamos hoje aqui reunidos, Marcela me corrija, mas me parece que é a última noite do Silicé, né, em que vamos trabalhar os verbetes e que, de alguma forma, essas noites preparatórias, de algum modo, já vão aquecendo os nossos motores para a grande conversação virtual internacional da AMP, Associação Mundial de Psicanálise, que vai acontecer no dia 31 de março a 3 de abril. Né? Vocês devem ter recebido por e-mail a programação já das simultâneas, que já está rolando pelo site também do evento, vocês podem ter acesso a isso. E há uma última informação que aí vocês podem checar, mas me parece que as inscrições encerram hoje, à meia-noite. Só não sei se é à meia-noite de Paris ou à meia-noite daqui, né? Então, aos que não se inscreveram e que estiverem interessados, de repente, dá uma olhada no site da Grande Conversação, que talvez, não sei dizer, ainda haja tempo para que essas pessoas possam se inscrever. Bom, já sabemos, né, de algum modo, estamos discutindo aqui desde da primeira noite do Silicé, que o tema da Grande Conversação é a mulher não existe. É uma frase que foi proferida por Lacan no seminário Mais Ainda e que ainda faz eco nos dias atuais. Seminário que vamos trabalhar já a partir de abril, na seção Bahia. Vamos fazer um trabalho de comentário, aula por aula também. Né? Então já fica aqui o convite a partir de abril que vocês possam participar. Né? Bom, algumas questões fazem ressonância ainda com relação a essa frase de Lacan, mulher não existe, que segue para a gente como interrogante. Né? O que está apontado, né, algumas questões, já na apresentação da Grande Conversação. Hoje, o que podemos aprender do feminino a partir da psicanálise? Quais são as questões, os embaraços, os bons e maus encontros que conduzem alguém a endereçar-se a ela? Na era do gênero fluido, que arrastou o binário homem-mulher, como se orientar? Para essa noite, a gente vai trabalhar especialmente 3 verbetes que estão publicados no Silicé, que foi, inclusive, publicado agora, acho que no finalzinho da semana passada. Como vocês sabem, essa construção dos verbetes ela foi realizada a partir de trabalho de cartel, formado por membros das diferentes escolas, também diferentes línguas, tendo sido publicado cada um dos trabalhos dos cartelizantes no Silicé, que leva o título da conversação A Mulher Não Existe, com uma breve apresentação do mais um do cartel. Bom, hoje, então, 3 verbetes. Vamos trabalhar o verbete heterossexualidade, que será trazido pelo nosso colega Marcelo Veras, mais um do cartel, que foi composto por Cláudia Velasquez, Beatriz Gonçalves Renault, Andrés Borderias e Bruno de Alê. Para o verbete usos do feminino, teremos o prazer de ouvir a nossa colega da EOL, aqui convidada, Gabriela Grimbal, que nos falará sobre o trabalho de cartel produzido por ela, cujo título é A Existência dela é um Sonho de Mulher. Com o trabalho que leva ao título Voluptas, nossa colega e diretora Marcela Antelo vai apresentar sobre a sua produção com verbete Um Puxo à Mulher. Bom, temos então 3 intervenções, 3 verbetes, 2 trabalhos e o comentário do mais um de um cartel. Passo a palavra, então, imediatamente a Marcelo Veras, seguida da palavra de Gabriela, nossa convidada, e Marcela Antelo. Posteriormente, vou fazer um apanhado aqui para iniciar o debate e a gente abre para o público, ok? Eu vou pedir que, no momento da abertura, para que a gente entre na conversação, vocês possam utilizar a ferramenta de levantar a mão. Aqueles que tiverem dificuldade, escrevam no chat, que aí João vai me ajudar. Hein, João? Se alguém precisar, eventualmente não conseguir levantar a mão, a gente tenta assessorar a partir do chat. Bom, com a palavra, então, mais um, Marcelo Veras. Muito boa noite, né, a todos os colegas. E um especial saludo a Gabi Grimbal, que é uma pessoa que eu gosto Marcelo, muito. outra vez, né? outra vez juntos. Outra vez, mais uma vez juntos. Que é uma pessoa que eu gosto muito.
E é claro, essa função do mais um de um cartel, era um cartel com 3 fusos horários diferentes, distintos, então era um cartel com uma diferença de 10 horas entre onde estava um membro e onde estava o outro, né? Eu mais ou menos no meio. E você já citou o nome, né, dos cartelizantes, mas foi um cartel que foi muito interessante que a gente pôde abordar, e foi um trabalho muito intenso, realmente. Foi um trabalho de cartel que gerou um produto, né? Esse produto que vocês têm aqui, que é o CIL7. Bom, Marcelo Antela veio me pedindo para escolher um dos textos. E, então, por uma razão talvez de familiaridade que até tanto a seção quanto o Instituto pode ter com Dora, eu escolhi para ler para vocês o texto de Beatriz Gonçalves Renou, que é uma colega da SF, da École de la Cause Freudienne. Então, eu vou ler 2 coisas. Primeiro, eu vou ler 2 parágrafos, que foi a apresentação que eu fiz ao cartel, que está no CIL7. E aí eu passo, Rogério, para a leitura do texto de Renou. Bom, com Lacan, surge uma nova perspectiva para a expressão ser hétero. A heterossexualidade ela é para todo ser falante, uma vez que o outro sexo não existe. E o que nos resta são corpos e um gozo sempre outro. Sem sermos, então, nostálgicos do Édipo, podemos, ainda assim, constatar que para os adolescentes de hoje, por exemplo, o declínio do Édipo torna muito mais difícil a tarefa de assumir um gênero para si mesmo. Independentemente do catálogo cada vez maior de identidades do gênero, o falacer, o parlettre, tem de se virar com a incompletude. Não é possível escrever o catálogo dos catálogos sexuais. Não existe, então, aquele que vai fechar todas as possibilidades de gênero, pois o sexo sempre faz furo. Daí que, para Lacan, dizer que o que é do homem ou da mulher é algo impossível, isso é uma frase que Lacan coloca no seu livro publicado em português, Estou Falando com as Paredes. Ele diz exatamente isso, dizer o que é homem e o que é mulher é algo impossível. Por mais que busquemos no parceiro o mesmo, le même, a contingência faz desse mesmo um outro. Isso acontece porque o mal-entendido entre os sexos é inerente à linguagem. 2 seres falantes nunca farão um. Por melhor que seja o encontro sexual, nunca haverá completude. Felizmente, pois a condição para o desejo, para que o desejo exista, é exatamente a falta, e não a presença da relação sexual. Só desejamos porque algo falta. É verdade que a psicanálise foi pioneira ao abordar a sexualidade por meio da castração e fazendo uma leitura do falocentrismo. Lacan, contudo, avançou e deixou esta questão para trás ao pensar o outro gozo para além do órgão, ou seja, como algo que nunca se adapta ao símbolo que a castração tenta inscrever. Essa foi a pequena introdução que eu fiz aos 4 trabalhos, e eu passo, então, ao trabalho de nossa colega Beatriz Gonçalves Renou. Já temos uma pequena sutileza na tradução, porque o título, discutimos isso no cartel, o título seria Ce qui aime les femmes. Só que ce qui aime les femmes pode ser traduzido por aquele que ama as mulheres e também aquilo que as mulheres amam. Então, há 2 posições distintas num título ambíguo, e, é claro, essa ambiguidade, Beatriz ela vai trazer, usando talvez uma personagem, talvez das mais conhecidas da história da psicanálise, que é o caso Dora.
Então, ela diz, ela começa com uma frase de Lacan que norteou o nosso cartel todo o tempo. É uma frase que se encontra no Arthur Dito, né? No texto Leturgie, Gabi em espanhol, Latolondradite. Né? A frase é: chamemos heterossexual, por definição, aquele que ama as mulheres, qualquer que seja seu próprio sexo. Né? Disons hétérosexuel, par définition, c'est qui aime les femmes. E por isso é nessa frase de Lacan, ce qui aime les femmes, que ela faz esse trocadilho, né? Ela pensa as duas maneiras possíveis de traduzir isso, mesmo na língua dela original, que é o espanhol. Essa frase ela é duplamente subversiva, pois ela faz avançar uma definição, não a da heterossexualidade, mas do adjetivo heterossexual, como resultante do que, em alguém, ama as mulheres. E como ler essa definição? Aqui, Lacan opera um novo uso do termo heterossexual que vai mais além da questão da escolha de objeto. Ao mesmo tempo, essa definição traz a questão o que quer dizer o que ama as mulheres. Essa pergunta, o que é que as mulheres amam finalmente? O caso Dora, transmitido por Freud em 1905, por Freud em 1905, pode nos ensinar algo a propósito do adjetivo heterossexual, tal como citamos. Isso é uma pergunta. A jovem Dora endereça a Freud sua queixa em relação a seu pai, a quem ela reprova por tê-la sacrificado para que seu caso com a senhora K pudesse durar. Antes disso, essa frase do Sr. K, uma frase célebre, né? Você sabe que minha mulher não significa nada para mim. É essa frase que levou Dora a um desânimo profundo. Com Lacan, podemos pensar uma dobra, ampli, como ela disse, mais além do Édipo, nesse caso de histeria, e nos orientar, sobretudo, da noção de o que em Dora ama as mulheres. Lacan destacou a função da senhora K e o lugar que ela ocupa no discurso de Dora. Freud construiu o caso partindo de duas cenas de sedução em que Dora recebe as investidas do Sr. K, a sedução do Sr. K, e observa que entre a famosa cena da loja em que permaneceu silenciosa e a cena do lago, que se tornou escandalosa, Dora tinha sido ternamente, docemente ligada à senhora K e não ao Sr. K. Então, por trás da queixa tenaz de Dora a respeito do caso entre seu pai e a senhora K, se ocultava, na realidade, um sentimento de ciúmes, no qual o objeto era a senhora K. Sentimento que só podia ser fundado sobre uma inclinação homossexual, segundo Freud, ele vai dizer isso. Na intimidade compartilhada entre Dora e a senhora K, não existia nada do que elas não tivessem conversado. Dora tinha se ocupado do que Freud qualifica de uma espécie de adoração a respeito dessa mulher. A jovem paciente confiou ao analista Freud o que ela amava nessa amiga, a senhora K, a alvura encantadora do seu corpo. Compreende a alvura, Gabi? Alvura, la clarté, el blanco, né? O branco encantador do seu corpo, do corpo da senhora K. Era isso que interessava muito a Dora. Ou ainda, sua convicção a propósito de certos presentes, regalos, recebidos por seu pai e que certamente foram escolhidos pela senhora K. Ora, na hora que a senhora K que escolhe os presentes que o pai vai dar, né, a Dora, a adolescente supõe assim a outra mulher, a K, não apenas o fato de ser desejada pelo seu pai, mas também certo saber a respeito do seu próprio desejo, do desejo de Dora. Se Dora ela organizava os presentes,
que o pai daria, ela sabia algo do desejo de Dora. Era assim que poderia ser interpretado. Essa espécie de amor pela senhora K não vinha inaugurar exatamente e sustentar nessa adolescente Dora a via do enigma feminino? Pode ser por aí. O segundo sonho de Dora também diz respeito a esse enigma. Freud a convida à associação livre após o sonho. E assim que um detalhe aparece, permitindo-nos ler aí a questão de Dora, mais além da hipótese edipiana e da identificação viril. De uma coisa para outra, ela acaba, associação por associação, ela acaba por evocar nisso sua estadia na cidade de Dresden. E aí, o sonho diz o seguinte: ela vagueava nessa cidade, numa cidade estranha, e visitou sozinha uma célebre galeria de quadros. Ela parou diante da Madonna Sistina e aí permaneceu por 2 horas admirando, absorta e sonhadora a imagem da Madonna Sistina. Mas além da reivindicação própria da histérica, que consiste em denunciar a desordem do mundo, a exigir um mestre sobre a qual ela possa reinar, o caso Dora e a maneira pelo qual Lacan o lê nos permite considerar esse ponto mais além da estrutura onde o gozo feminino se anuncia no horizonte. Ou seja, o que em Dora ama as mulheres, que pertence a isso o mistério da feminilidade? Em primeiro momento, ela faz da senhora K o suporte desse enigma, a qual, em um segundo momento, insinua-se totalmente de outra forma, graças à associação livre e à transferência no relato desse sonho. Porque aí Freud pergunta, então, finalmente a Dora, o que lhe agradou tanto nesse quadro? Inicialmente confusa, finalmente ela respondeu, a Madonna. Bom, esse que é o texto que eu escolhi para vocês. Obrigado, Marcelo. Passo, então, imediatamente a palavra à nossa convidada, Gabriela Grimbal, para que possa trazer a sua intervenção. Está com a palavra. Muchísimas gracias por la invitación del Seminario de Formación Permanente de la EBP, y especialmente a Marcela Antelo, que se contactó conmigo. Gracias. Me vas a ayudar también a traducir algunas palabras a los colegas. Vale. Bueno, les cuento que yo escribí este trabajo que ahora les voy a compartir en Silicet, porque yo misma tenía la necesidad de poner en distintos cajones, clasificar, clasificar de alguna manera las distintas nociones que siempre se me aparecían como mezcladas, como un barullo en general, como... Yo decía, bueno, cuando decimos lo femenino, ¿es lo mismo que decir el goce femenino? ¿Podemos homologar femenino? Cuando Lacan habla de lo femenino, es decir el goce femenino. Esa respuesta la encontré homologando lo femenino al goce femenino. Esto de entrada les digo, es mi lectura de la cosa. Por otro lado, quería preguntarme qué era la feminidad. Eso es lo que yo planteé en el cartel. ¿Cuál es la diferencia entre la feminidad y lo femenino? Pero después se sumaba otra más, que era la verdadera mujer. Es decir, que teníamos al menos tres, y que además uno cuando, al menos en mi experiencia de análisis, la idea como ideal era arribar a alguna de esas cosas, o a la feminidad, o a lo femenino, o a la verdadera mujer,
en el horizonte de la fantasía mía del final del análisis estaban algunas de esas tres posiciones, digamos. Y esa confusión, de alguna manera, fue lo que me volvió al tapete cuando me invitan a participar en este cártel de Silicet. Por otro lado, les anticipo, aun cuando escribo finalmente y logro decir qué es lo femenino, qué es la feminidad, qué es la verdadera mujer, cada vez que vuelvo a toparme con algo de esto se me vuelve a complicar y me parece que no entiendo más nada. Confieso eso porque si pretenden que esto sea la recta final del asunto, van a desilusionarse. En principio les transmito hasta dónde llegué para Silicet, pero podemos conversar porque verdaderamente no estoy del todo segura de todo lo que estuve trabajando. Yo partí del tramo final de mi análisis, que ya se los he transmitido en tiempos de los testimonios de AE, arranqué con eso, así comienzo el trabajo de Silicet, ubicando como en el tramo final del análisis, llego a mi sesión y le digo al analista que había sentido otro goce, y no pude decir más. Sorprendida que había dejado de valerme de los fantasmas de los que dependía para obtener la satisfacción. Esto lo había ubicado, fue en el testimonio justamente que presenté en el congreso que se había hecho en Río de Janeiro. El fantasma enlazado a la identificación al varón portador del órgano. El goce obtenido en el final no está articulado al fantasma. He aquí lo que yo ubiqué ahí en ese momento como el goce femenino. No hay fantasma que lo sostenga. No tenía la menor idea cuando lo dije en el análisis que eso era lo que Lacan nombró como acontecimiento de cuerpo. Lo sentí. Fue el cuerpo que me enseñó lo que de la teoría era solo un murmullo. Bien, sabemos que la sexuación es un proceso de identificaciones y el análisis conduce justamente a alcanzar la separación entre el goce en el que se sostiene el sujeto y las identificaciones por medio de las cuales lo recubría. Tomo dos definiciones del goce femenino que toma Lacan en el Seminario 20 una y en RSI otra. Hay un goce de ella, de esa ella que no existe y nada significa. Hay un goce suyo del cual quizá nada sabe ella misma, a no ser que lo siente. Eso sí lo sabe desde luego cuando ocurre. No les ocurre a todas. Agrega más adelante en esa misma cita del Seminario 20, de este goce la mujer nada sabe, es que nunca se les ha podido sacar nada, llevamos años suplicándoles de rodillas, ¿y qué? Pues mutis ni una palabra. Y luego en RCI de alguna manera viene a decir lo mismo, ellas no dicen nada. Uno de entrada se sorprende, porque si hay un rasgo que caracteriza a las mujeres en general, digo las mujeres y me permito hablar de las mujeres sabiendo, y sé que ustedes saben también que de lo que se trata es de una por una, pero si hay un rasgo de las mujeres es el gusto enorme por hablar de nosotras, por hablar de las otras, del amor. Pero de eso, llamado goce, dice Lacan, nada. No. Hay que aclarar que entonces no se trata de ninguna manera de que eso se lo guardan, que es el secreto más bien guardado, aun cuando muchas veces en la conversación, en la vida erótica,
está la pregunta, ¿gozaste, no gozaste? Gocé, y la mujer puede decir lo que se le canta, decimos en castellano, puede mentir, puede decir gocé, no gocé, en fin, puede arreglárselas mucho mejor que el hombre para decir. Aún así, Lacan dice, es un indecible, es por eso que no dice nada. Bien. En mi análisis, la pregunta acerca del ser de las mujeres y sus voces invadía mis sesiones. Creía en la existencia de la mujer y la buscaba en cada una, como Dora en la señora K, como la bella carnicera en la amiga, como... en fin, es un tema que en general me interesa en la clínica, me interesa mucho quién ocupa el lugar de la otra mujer en cada histérica. Es una pregunta que suelo empujar a que las analizantes puedan traer. Hay una cita hermosa que es lo que dio origen al título del trabajo de Silisette, de Lacan, del Seminario 18, de un otro al otro, que dice Lacan, que ella exista es un sueño de mujer. Y en mi estructura histérica y en mi posición feminista, venía como anillo al dedo, ¿no? Este sueño de que ella exista. Bien, para ubicar estas diferencias, les decía, la feminidad, lo femenino y la verdadera mujer. La feminidad lo encuentro como la cobertura imaginaria fálica, la feminidad. Lo que en mis testimonios eventualmente nombré como el desprecio por los semblantes universales de lo femenino. Los postizos, los maquillajes. Lo femenino no es la feminidad. Lo femenino no es una cuestión de género. Está más allá un poco en la línea de lo que ubicaba al comienzo Marcelo. Lo femenino no es una cuestión de género, está más allá de lo que nos representamos como masculino y femenino. Lo femenino es asexuado, es neutral. Entonces, cuando hablamos de lo femenino, se introduce la alteridad, ¿no? La alteridad del sexo que el significante no podrá abordar. Por eso esa cita maravillosa que tomó Marcelo de Leturdi, del atolondradicho, mujer que, digo, todo aquel que, yo lo traduzco, yo no tenía esas dos vías que ubicó Marcelo. Para mí era siempre aquel que ama lo femenino, es heterosexual, en tanto lo hetero, en tanto la alteridad, lo diferente, lo distinto al sujeto. Es decir, una elección por la vía anaclítica, si nos tomamos la referencia freudiana de introducción del narcisismo. No es la elección narcisista, es la elección anaclítica. Y es soportar esa diferencia. Entonces, cada vez que es el que ama a una mujer, sea cual fuese el sexo de quien ama, es hetero. Podemos después retomar algo de esto y conversarlo. Bien. Cuando tomo este fragmento inicial de mi testimonio es para dar cuenta de ese sentir, o mejor de esa experiencia de goce que se impone y que la hace en alguna parte ausente de sí misma, ausente en tanto sujeto. Podemos decirlo de otra manera en Lacan, otra para sí misma. Y subrayo la cuestión del sentir, subrayo la cuestión de la experiencia, es algo que se siente. No se puede decir, ni mu, no podemos decir nada de eso, pero hay algo del orden de se siente. Eso sí lo sabe.
¿no? Eso subraya Lacan. El que se siente, que se experimenta. En algunos momentos Lacan habla de se siente, no sé, en portugués la diferencia. Se siente, lo dice por un lado, y en otra ocasión dice se experimenta. Bien. La verdadera mujer. A ver, una cuestión más, perdón, que había ubicado acá del goce femenino. El goce, antes de llegar a la verdadera mujer. El goce femenino es inconsistente, es aleatorio, es no todo. Experiencias del goce no todo. Goce femenino que habita en ciertos momentos al parletre. Existencia de un goce deslocalizado de zonas erógenas ocupadas por el fantasma. Bien, la verdadera mujer ahora sí. Lacan, ustedes saben que en la juventud de Gide no dice solamente que la mujer no existe, lo que estamos escuchando desde todo el preparativo al encuentro, sino que dice además hay verdaderas mujeres, y lo sitúa a propósito del acto de Madeleine y de Medea. ¿Conocen el acto de Madeleine y de Medea? Y tomo una referencia de Jacques Alain Miller en el curso de Mujeres y Semblantes, cuando dice, ¿qué sería una verdadera mujer? Lo verdadero en una mujer se mide por su distancia subjetiva del ser madre. ¿Es feminista esa frase o no? Es totalmente... No solo Lacan, de Lacan no teníamos dudas que es feminista. Miller también. Si me escucha Miller. Para mí, estas frases son feministas. Bueno. Entonces, lo verdadero en una mujer se mide por su distancia subjetiva del ser madre. Miller ahí en De Mujeres y Semblantes señala que cuando a Lacan se le escapa el grito, ¿no? Esa es una verdadera mujer, está diciendo que siempre de ese modo, cómo debe usarse esa expresión. Es decir, no se trata, y ahí para diferenciarlo de lo femenino, la feminidad, no se trata de una posición, ¿no? como es la posición femenina, sino de un acto, de un momento determinado. Es ahí donde todas las palabras son inútiles, sale del registro del significante. Es el acto, sin palabra. Lo femenino, vuelvo al punto anterior, se refiere a ese goce del cual no se puede decir ni mu, porque cada vez se escapa, porque es el goce como tal, y la feminidad será la mascarada que cada una se inventa. ¿Queda claro? La feminidad, entiendo yo, es lo que cada una se inventa. Y finalmente uno podría decir, detrás de esa máscara tampoco hay nada. Pero de lo que se trata a lo largo incluso de una cura es de inventarse una versión de la feminidad. Y algo más. Una mujer son muchas mujeres habitan en una mujer, será femenina o no, experimentará goces aleatorios, será un rato verdadera mujer o una loca no del todo. Una misma mujer puede variar en función del partener. Esa es una condición solo de las mujeres. El hombre tiene una fijeza a nivel del fantasma, que no es el caso de las mujeres, que tienen mayor flexibilidad respecto al fantasma. Una misma mujer puede variar en función del partener. Hay en ella una plasticidad que le permitirá transitar por estos espacios. Bien,
hasta acá lo que escribí para Silicet, y bueno, después quiero que conversemos un poco. Así sigue Marcela. Pero bueno, siempre uno termina cayendo en lo que no hay que caer, que es hablar de las mujeres y de los hombres. Y uno mismo se va contra uno mismo y termina cayendo en esa trampa. Pero que hay mujeres, las hay, uno podría decir. Pero, insisto, se trata de posiciones, porque encuentro perfectamente ejemplos de goce femenino en hombres permanentemente en la cura, y en particular hay un escritor que me encanta, que es Ricardo Piglia, que en sus diarios tiene bastantes ejemplos, que he recortado algunos, en donde uno puede localizar el goce femenino ahí. Bueno, gracias. Muito obrigado, Gabriela. Passo então a palavra a Marcela Antelo, com uma última intervenção do verbete. Marcela, com você a palavra. Então, agora vamos dar uma guinada, mas não nos afastar nem um pouco, me parece, em relação ao que está se falando, não? Então, o cartel do qual eu fiz parte tinha como mais Estela Pascual, da Espanha, digamos assim, Argentina da Espanha, e a proposta inicial foi trabalhar acima de outra frase do Aturdito, outra frase maravilhosa do Aturdito, e foi a consigna, o ponto de partida de todos os verbetes. Alguns se ajustaram mais à frase, outros menos, outros foram mais criativos, digamos assim, em relação à frase, mas só rapidamente, Philip Dravers trabalhou a emasculação, Sophie Marais Maleval trabalhou empuxo à excepção, e Belén Subillaga, que acho que é argentina, trabalhou amor morto. Então, eu queria ler a frase de Leturdi, porque tivemos que eliminar a frase para poder entrar nas apertadíssimas 2 páginas que cada qual teve. Então, eu acho que pode ser bom hoje, apesar de que, como diria Gabi, não se entende nada da frase, vamos a lerla igual. Então, a frase de Leturdi, da página 466 em português, diz assim: desenvolvendo a inscrição que fiz da psicose de Schreber por uma função hiperbólica, poderia demonstrar no que tem de sardônica, diz o original, e em português traduziram sarcástico, no que ela tem de sarcástica, essa função hiperbólica, que não é a mesma coisa. Então, uma diferença, digamos, outra sutileza da tradução, como Marcelo trouxe algumas, não? Então, retomo. Desenvolvendo a inscrição que fiz da psicose de Schreber por uma função hiperbólica, poderia demonstrar, no que ela tem de sardônica, o efeito de empuxo à mulher, que se especifica pelo primeiro quantificador. Depois de precisar que é pela irrupção de pai como sem razão que se precipita. Aqui o efeito de sentido como de forçamento para o campo de outro a ser pensado como o mais estranho a qualquer sentido. Então a frase traz suas complicações. Esta fórmula, porque assim podemos chamá-la, do empuxo à mulher, aparece 14 anos depois de Lacan ter conseguido ler, no caso Schreber, de Freud, o osso do delírio, o fenômeno capital, digamos, do delírio em Schreber,
que es a transformación do corpo masculino en un corpo de mulher. Então, aqui, dois corpos. O corpo fáctico, viril, que Schreber tinha, e o corpo de mulher, que abria uma série de oportunidades a ele, sobretudo a redenção, como Lacan situa, não? Freud usou a expressão feminização, em alemão é Verweiblichung. Utilizou esse termo e Lacan, 14 anos depois, vai vir a colocar o empuxo à mulher. Tem um debate de quem seria o verdadeiro autor dessa expressão. Tem algumas pessoas que reivindicam que é Artaud o autor dessa expressão. Mas François Leguil se dedica a demonstrar como Artaud é publicado depois de Lacan fazer o Étourdi, por exemplo, e como a expressão empuxo à mulher, que aparece, de fato, nos cadernos de Rhodes de Artaud, Artaud não está dizendo a mesma coisa. Está falando, sim, de um privilégio, digamos assim, do corpo por sobre a alma. Como se o corpo tivesse uma dignidade ontológica superior à alma, em Artaud. Mas não é exatamente a mesma coisa, então seguimos pensando que é Lacan quem inventa a expressão o empuxo à mulher como fórmula, digamos assim. Então, vou ler o verbete, chama voluptas, em espanhol é voluptuosidade, ou volúpia também, falamos, não? Então, há inúmeros empuxos em nosso campo. O empuxo a gozar, o empuxo ao crime, o empuxo ao ato, ao corte, ao homem, ao limite. Empuxo parece ser o próprio nome do drang da pulsão, empuxar, pressionar. O radical trieb, que é como se diz pulsão em alemão, e o verbo treiben são usados para nomear algo ou alguém que empurra. No projeto, Freud considera trieb um temporão da vontade, algo que nasce quando já não se espera muita coisa da vontade. Lembrem de Nietzsche, nasce algo mais, e esse algo mais é a pulsão. Apoiado na botânica, Freud nomeia esse empuxo recém-nascido ao gozo como trieb, como pulsão. Já a etimologia da palavra pus-a, que é pus à la femme, não? Que Lacan emprega para o empuxo à mulher, indica a proveniência do latim pulsus, pulsare, que significa, por um lado, empurrão, não? Por outro, pulsação, já conhecemos o significante, define a forma de vir a ser do inconsciente. Então, por um lado, uma pulsação, como vimos no seminário 11, por exemplo, e um empurrão que exige uma excansão, o empurrão, que a excansão é o furo foraclusivo, o furo da foraclusão, o agujero foraclusivo, Gabi, que a pulsão desconhece essa excansão. O empurrão exige essa excansão. Por quê? Porque a pulsão é constante, então não reconhece furos. No empuxo ao desespero, Lacan não escreve em inglês. Drive, essa tradução da pulsão em inglês também, não? No empuxo ao desespero, driving to despair, escreve Lacan, a rainha da carta roubada, ele diz que está driving to despair, empurrada ao desespero. Quando a carta, e abro aspas porque é preciso citá-lo a Lacan, a carta, qual um imenso corpo de mulher se ostenta. Uma coisa muito singular, comparar uma carta a um imenso corpo de mulher. Ram Mandil recentemente fez uma intervenção em algum lugar com esse título, da carta como imenso corpo de mulher.
que se ostenta. Então, a carta roubada, qual o imenso corpo de mulher se ostenta, é o objeto que empurra para uma feminização voluptuosa. O empuxo à mulher não é um wunsch, não é um anseio da mulher que não existe. Gabi, esta é para vos. É um forçamento à alteridade radical, a outro corpo, outro que se faz existir. Aí me apoio na afirmação de Lacan no Seminário 14, quando diz que o outro, finalmente, dentro de aspas, se você ainda não adivinhou, o outro é o corpo. Então, partimos do primeiro aparecimento do empuxo à mulher em Lacan, do Étourdi, temporão da feminização detectada já em uma questão preliminar a todo tratamento possível, aos 14 anos antes que eu falava. Esse efeito, porque é assim considerado por Lacan mais de uma vez, o empuxo à mulher é um efeito e não uma causa, esse efeito experimentado como um forçamento, cuja causa, agora sim, é a irrupção de um pai itálico, no campo do outro, que inquietantemente se estranha. Então, irrompe um pai no campo do outro e esse campo sofre um estranhamento. François Le Guil, no artigo que para mim foi fundamental para escrever essas duas páginas, distinguiu dois corpos no empuxo à mulher, dois corpos diferentes. E esses dois corpos nada ensinam sobre a feminilidade. Outra vez, de acordo com o verbete que escreveu Gabi. Pelo contrário, esses dois corpos são um templo onde se pode zombar, onde nos podemos burlar de la feminidad. Esos dos cuerpos. Le Guil se inspira no livro clássico, O Direito, acho que é o filho de Lucy que trabalhou esse livro, no doutorado dele, do livro de Kantorowicz, que chama Os Dois Corpos do Rei. Então, é daí que François Le Guil toma a referência de haver dois corpos no empuxo à mulher. O outro do empuxo à mulher, tal como já articulou Marie-Hélène Bruce, é o outro da volúpia. É o outro da voluptas. A mulher, para Schreber, a mulher que o magnetiza, que o imanta, apresenta a mais generosa distribuição de volúpia em seu corpo. Isso que nós diríamos uma gostosona, não? Sem o limite masculino de uma localização. Agora vem o hiperbólico, outra palavrinha que está na citação de Lacan. Lembremos-nos de que o hiperbólico, além de sua dimensão matemática de infinitização, a hipérbole que reconhecemos numa curva matemática, a hipérbole possui também uma dimensão literária que passa pelo exagero de algo, por exagerar. Poderíamos nos apoiar no que a língua vulgar chamaria um pedaço de mulher. Aí vocês vão me dizer se essa expressão, estou traduzindo uma expressão que na Argentina usamos muito, não? Que pedaço de mulher. Falamos assim, que é um hipérbole no sentido de um exagero. Uau, que pedaço de mulher, mas é um Heimlich, porque a mulher não existe, não, pero además estamos cortando ela em pedaços para que ela seja um pedaço de mulher. Essa mulherona, um pedaço de mulher. Então, a mulher que não existe, ou seja, completamente mulher, intensamente mulher, volúpia divina, feita um pedaço. Com pedaços, Hans Bellmer, que é o exemplo, alguns dos textos tomaram exemplos, foi solicitado, digamos, tentar exemplificar algo, viveu seu empuxo em 1934 com pedaços de mulher. Antônio Teixeira, nosso colega de Minas, toma a invenção de Bellmer, a boneca, infinitamente deformável, até incluir sua própria sombra, a boneca e a sombra, como um tratamento do empuxo à mulher. Resaltamos que a riqueza do artigo de Antônio Teixeira consiste em ilustrar como a recepção da invenção psicótica pelo surrealismo
constitui um tratamento do campo do outro, tornado habitável para o psicótico. Então, essa é a hipótese de Antônio. O fato do surrealismo receber Bellmer e sua boneca com aplausos e muita alegria resultou ser um tratamento para Bellmer. Um tratamento que transformou seu ambiente em habitável, coisa que não era tão habitável antes do exílio de Bellmer a Paris. Não? Bellmer faz do empuxo a sua causa. E com a própria mecânica do desejo, esses são termos de Bellmer, não? A mecânica do desejo. Bellmer se ocupa, empuxa a despertar o outro, e o consegue. Se chamava Hans, como o pequeno Hans, e por isso botei este grande Hans, alcança o impossível, um homem com antenas, que encontra a mulher em única surna. Então, aqui temos alguém que, com um sonho feminino, poderíamos começar a conversa com Gabi, encontra, de fato, a mulher que não existe e é única Zurm, que é essa parceira dele, que ele diz ser espelho de chumbo dele, um espejo de plomo. Ele a nomeia mulher vítima, testemunhando sobre uma localização possível. Amarra, la ata, a metamorfoseia, a corta, a amassa e a fotografa, e a expõe na revista Minotauro, onde Lacan também escrevia, a revista surrealista Minotauro, com a legenda guardar em local fresco. E, claro, o outro aplaude. A maneira de Schreber, em conformidade com a ordem do mundo, ele inventou uma pequena anatomia feita de volúpia e patos lógico. Essa expressão é do próprio Bellmer, que estudou Freud, estudou a princesa Marie Bonaparte, era muito interessado na sua pequena anatomia da imagem, sobretudo na metáfora e na metonímia como condensação e deslocamento, que Bellmer adorava isso, considerava que a boneca era uma espécie de anagrama que podia se decompor e compor de outro jeito. O sardônico do empuxo a mulheres, outro tema esse que nos deu neste pequeno extracto de desenvolver, mas de por que é interessante não traduzir sardônico por satírico, não? O sardônico do empuxo a mulher existe em Bellmer, a careta de Ulisses na Odisseia. É daí que se pensa, ou eu penso também, que Lacan possa ter tomado o sardônico do empuxo à mulher, porque usou a palavra sardônico para isso. E acompanhando assim, não só a expressão na Odisseia, sino nos vários dicionários que se podem consultar, é um sorriso sardônico de um ferido, que sarcástico não dá essa ideia. Ferido no mais íntimo por um pai gozador que era engenheiro do nazismo. No cemitério Père Lachaise pode-se ler no túmulo Bellmer Zum. Ele e a mulher que ele encontrou, que ele inventou, que ele nomeou, estão juntos, sob a louça fria. Então é isso, essas duas páginas de volúptas. Obrigado, Marcela. Bom, vamos iniciar então a nossa conversação. São trabalhos que têm percursos muito singulares, né? Que poderiam ser tomados um a um, como as mulheres. Mas vou por um de Rogério, de alguma forma, que tem transitado a minha questão com relação ao tema, que toca, tangencia, de algum modo, a ideia da alteridade radical que se faz com a questão do gozo feminino, né? Então, de algum modo, o que vou trazer para iniciar uma certa conversação aqui, com algumas perguntas para cada um dos interventores, vai passar um pouco por essa questão da alteridade, que é por onde eu tenho me debruçado e me interrogado, né? Então, vou começar na ordem, tá? Marcelo, vou falar um pouco com você aqui primeiro. Marcelo fez a leitura da apresentação, né, do Mais Um do Cartel, bem interessante.
E nessa apresentação, Marcelo, quando você está falando dos trabalhos do cartel, você traz logo de entrada uma frase que eu acho bem interessante, assim, que a heterossexualidade está para todo ser falante, né? Uma vez que o outro sexo não existe. Aí eu estou pensando aqui, trazendo para conversar com você, né? Você aproxima, me parece, né, a questão do hétero ao falante, onde a sexualidade tem por efeito justamente produzir essa oposição binária homem-mulher. Fiquei pensando a partir dessa frase, Marcelo, se a gente poderia pensar, por exemplo, ao final de uma análise, talvez a Gabriela possa ajudar a gente aqui, onde o gozo feminino já não está em absoluto, né, totalmente rechaçado, se a gente poderia pensar, então, lá no final de análise, um novo hétero. E aí, Marcelo, pensando no texto que você trouxe de Hanu, com o detalhe que você traz, né, do o que Endora ama as mulheres. Eu fiquei pirando um pouco aqui e pensei, se o que Endora ama, de forma dedutiva, nos poderia levar à ideia de isso ama. Não um sujeito dividido, sexuado, mas isso ama. Né? Mas aí estou trazendo para discutir, que foi algo que reverberou para mim. Passo, então, uma questão breve para a Gabriela e outra para a Marcela. Tá? Gabriela, percurso lindíssimo e absolutamente clínico, né? Que passa pelo seu trabalho, inclusive, de paz. E ensina para a gente justamente sobre essa questão da experiência do gozo feminino ao final. Né? Tem um ponto aí que me pareceu bem interessante. Eu gostaria de te ouvir um pouco mais. Né? Você situa o gozo feminino não na oposição com o que seria complementar masculino fálico, mas o gozo feminino como assexuado. Nessa direção, a gente poderia pensar, como você mesmo marca, que o gozo feminino é a própria alteridade ao sexo, né? Ou a gente poderia falar, já juntando um pouco com o Marcelo, o gozo feminino seria a alteridade ao heterofalante, já que você disse, né, enfatiza na sua fala do silêncio do gozo. Né? Esse tema, acho que vai ser bem interessante para a gente aqui na Seção Bahia, já que a gente vai trabalhar o seminário o Mais Ainda, em que essa questão do assexuado toma logo Lacan de entrada. Né? Ele traz, acho que na primeira aula, já traz essa questão do assexuado. Né? Bom, Marcela, eu achei bem interessante a ideia que você traz, especialmente quando você traz de entrada também, né? Pensar o empuxo como o próprio drang da pulsão. Fantástico, fantástico. E me fez pensar, né, com essa ideia, na articulação com a pulsão, o que Freud já traz para a gente, né, da pulsão como esse conceito fronteiriço entre o que seria a soma, a representação e o psíquico, né, já na fronteira. Percebam, a questão da alteridade está nas 3 perguntas, né, que eu estou fazendo para vocês. Nessa aproximação, né, do empuxo com a pulsão, me parece que aí você já traz um certo hibridismo, né, do gozo feminino como tal, de um lado, do outro lado, significante, sexuado, ambos no empuxo à mulher. Você está falando disso, ambos no empuxo à mulher. E você traz da carta roubada, né, de Lacan, a questão do empuxo ao desespero, também fantástico, né? E que você traz o empuxo ao desespero, como o corpo de mulher, isso para mim é um grande enigma, isso aí fica para a gente poder discutir um pouco mais, mas você diz, é o objeto que empurra para a feminização voluptuosa. Né? Mais adiante você traz que Bruce diz, né, que o outro do empuxo à mulher é o outro da volúpia. Né? Eu fiquei pensando, né, como a gente pode pensar essa feminização voluptuosa, né, numa certa articulação, talvez, com o objeto. De algum modo, você traz isso da volúpia a partir de um pai que surge, né? Mas essa frase do objeto que empurra me chamou a atenção. Se você pudesse falar um pouco mais para a gente conversar, já que o objeto, de certo modo, já é heterogêneo aí, né? Trazendo de volta a questão da alteridade. Bom, a minha proposta é que a gente retorne à mesa, e, enquanto isso, as pessoas interessadas podem ir levantando a mão para ir entrando na conversa também. Podemos fazer assim ou recolhemos mais perguntas? O que vocês acham?
Melhor retornar à mesa, senão vai ficar muita pergunta até para eles gravarem. Né? Ok. Então, Marcelo, Gabriela e Marcela, e já tem pessoas aqui com a mão levantada, no retorno, passo a palavra a vocês, ok? Ok. Bom, Marcelo. Bueno, Sim, es muy interesante, me pareció extraordinario la pregunta primera que me haces, Rogelio. No lo había pensado jamás así. ¿Sí? La alteridad, ¿no? Si hay un nuevo hétero al final del análisis. Es muy interesante pensarlo así, porque yo creo que uno podría decir que hay algo de eso al final del análisis, un nuevo hétero. Nunca se ha dicho así, me parece, nunca lo escuché nombrado así. En principio, vamos a hacer como una suerte de introducción al asunto. Si en principio podemos decir que hombre y mujer son identidades que dieron lugar a lo que se llama géneros, para retomar alguna cuestión de lo que trabajó Marcelo también. En principio, pregunto, ¿podemos los psicoanalistas hablar de identidades? Digo, justamente una cura implica desprenderse de las identificaciones. Eso es lo que fue la experiencia de mi análisis. Desprenderme de las identificaciones en juego, femeninas, masculinas, animales, en fin, desprenderse de las identificaciones. Eso es una cura, desprenderse de las identificaciones que a lo largo de la vida el sujeto ha tomado. Cuando el año pasado en la EOL fueron las jornadas anuales, no sé si alguno participó de las jornadas anuales de la EOL, que el título era una genialidad, lo femenino fuera de género, ¿no? Lo femenino no es un género para los psicoanalistas, porque para Lacan la lógica binaria no explica la sexuación, más aún la lógica femenina revienta, desmorona, destruye el binarismo. Incluso, era una pregunta en mi propio análisis respecto a la llamada homosexualidad femenina. Y como decía hace un rato, la sexualidad nos introduce en lo no representable finalmente, ¿no? Y me parece que ni por las identidades, ni por las identificaciones, mucho menos en relación al goce, no nos podemos representar con un género. Pero sí podemos decir en psicoanálisis que de lo que se trata es de soportar la alteridad, y vuelvo a la cita de Leturdi, porque, y volviendo también a la cita de Leturdi, lo que define finalmente una posición sexuada no es el objeto elegido, no es la señora K paradora, no es la amiga de la bella carnicera, es mi posición respecto al otro, a la alteridad del otro. Es decir, lo que define una posición sexuada, insisto, no es el objeto en cuestión. Entonces depende de la posición y el final del análisis, ¿no? Del final del análisis se espera el poder soportar lo hétero. Incluso uno puede haber elegido a un partener hétero y haber mantenido con él una relación que no era hétero. Y se espera efectivamente, como lo llamaste, me encantó, un nuevo hétero al final. De todas maneras, hay que aclarar, cuando decimos
más allá del falo, no es sin pasar por el falo. Cuando hablamos del goce femenino, que es más allá del falo, insisto, no es sin pasar por lo fálico. Y en ese punto, otra cuestión quiero agregar. Hay goces femeninos y goces femeninos. Digo, no siempre está buenísimo, no siempre está bueno el goce femenino, ¿no? Hay que aclarar eso porque me parece en la dimensión clínica fundamental. Recibimos muchas veces mujeres en la clínica que están tomadas, esa es la pregunta que le había hecho a Miquel Bassols cuando vino a la jornada, le hice esa pregunta, porque todo indicaba que había que arribar al goce femenino. Entonces, yo lo que encuentro en general, que por el contrario, las mujeres que piden un análisis vienen invadidas de un goce insoportable femenino, devastadas por un abandono amoroso, devastadas por... Eso también podemos llamar, es una forma del goce femenino. Entonces, hay goces y goces, ¿no? Como dice Freud, il y a fagot et fagot, cuando se refiere a esa cuestión. Entonces, ¿siempre es bueno el goce femenino? No. Digo, en general uno se encuentra en la clínica que cuando emerge el goce femenino hay que hacer algo de una manera emergente, hay algo de una urgencia. Bien, después seguimos conversando. Marcela ou Marcelo, e depois a gente dá uma nova rodada. Posso falar rapidamente? Ou não Sim. sei. Vai, Márcio. São alguns pontos que eu acho que é importante. Eu queria começar dizendo que Gabriela Greenbaum me fez pensar uma frase que não creio em la mujer, pero que las hay una a una. Então, eu acredito nisso também. Pensando um pouco no que falou assim, Gabi, né, Gabriela, eu acho muito interessante que um dos trabalhos, né, do cartel foi em cima do passe de um AE homem, e foi muito bem estruturado, que é Patrick Monribot, e que Patrick Monribot ele vai trabalhando, que é foi um AE analista da escola, ele faz seu ensino em Bordeaux, e ele traz um ponto de como digamos, o passe permitiu a ele mudar a relação que ele tinha com as mulheres. E é interessante porque Gabriela falou que as mulheres falam muito e os homens pensam muito. E que o grande problema que Patrick Monribot coloca é exatamente que ele não conseguia se relacionar sexualmente com a mulher sem pensar. Então, que entre ele e a mulher havia o pensamento. E que talvez uma das maiores mudanças, que ele não sabe se isso se sustentaria. Na verdade, isso foi um achado de Andrés Borderias, que escreveu o texto, aí em cima, né, a partir do testemunho de Patrick Monribot, e onde ele vai colocar exatamente isso, até que ponto é possível, após o passe, se sustentar na posição hétero, ou mesmo que as identidades de gênero não seriam suplências à não existência da relação sexual, que voltam sempre. Porque a identidade é uma suplência. É preciso pensar também um pouco a identidade como uma suplência. E Jacques Lamillère, ele vai falar um pouco sobre isso no Sério 1. É uma lição de 25 de maio de 2011, onde Jacques Lamillère ele vai colocar uma distinção entre o modo como, por exemplo, a psicanálise freudiana, ou da escola da psicologia do ego pensava a questão da não existência da relação sexual e o modo como Lacan vai pensar a não existência da relação sexual, né? E ele vai dizer o seguinte, que
A psicanálise antes de Lacan, ela tentava responder ao enigma sexual com um efeito de verdade. Mientras, né, que uma psicanálise lacaniana visa alcançar o que o gozo comporta de opacidade irredutível. Então, que no fundo, o verdadeiro hétero é a opacidade do gozo, que é um gozo opaco e que nos condena à heterossexualidade porque exatamente o que é opaco não faz parte. Por que essa distinção que eu acho que é importante entre o opaco e o hétero deduzido, por exemplo, da lógica, né, extraído da lógica da sexuação? Porque quando pensamos o hétero conectado com o corpo, com o que há de opaco no gozo do corpo, nós nos aproximamos do grande problema que o último ensino de Lacan nos traz, que é como passar do 1 ao 2. Porque o gozo do 1 é um gozo que nunca será hétero. Mas uma análise é como forçar esse hétero, ou seja, como confrontar o sujeito no seu gozo do 1 com o outro sexo, que é para todos, que é dado para todos, né? Esse eu acho que é um grande enigma, que Gabriela respondeu de uma maneira, Patrick Monribot respondeu de outro, ou seja, não é possível encontrar uma resposta universal para a questão da heterossexualidade, mas do modo como ela se coloca na contingência dos encontros, quando ela encontra, lança o sujeito na opacidade do gozo, que é um gozo não traduzível, por exemplo, no imaginário. Se ele é opaco, ele não vai poder ser decantado nas várias possibilidades, nos circuitos do desejo que a castração nos coloca, nos impõe, né? É mais ou menos isso que eu tinha pensado, assim, Rogério, para te dizer. Passo a Marcela e depois a gente já tem algumas pessoas aqui, Elisângela, Fátima e Tânia, tá? Marcela, e a gente já passa para as outras pessoas também, Marcela. Mariana se inscreveu também, Rogério. Acho que a mão dela baixou. Eu anotei aqui, mas ela sumiu com a mão, verdade. Para ali. Marcela. Estoy tentando ver cómo podemos dialogar con los dos trabajos, ¿no? Esta historia, esta fórmula do empuxo a mulher é interessante pensá-la hoje com a questão trans, não? Porque não é Schreber, não é trans, que é corpo de mulher aprisionado dentro de corpo de homem. E me parece que a diferença interessante que Lacan faz entre o 58 e o 72 é uma diferença bastante grossa, porque está articulado por uma significação ameaçadora que implica essa feminização, que Freud sabe ler em Schreber, e outra coisa é o forçamento perentório que Lacan traz no Aturdito, vivido de maneira insuportável, mas não como uma significação, não como uma significação ameaçadora, e sim como uma espécie de vontade que não se consegue parar e que precipita outro corpo. Então, há um efeito de gozo transexual, porque se trata de um efeito, mas Schreber não é trans, porque é forçado por uma vontade, aí está o drang da pulsão e a voluptuosidade, que não se consegue parar. Não é que se viva como algo bom, encontrou a plenitude do gozo feminino, não. Isto que você dizia para Gabi, de um héteros no final, Schreber encontra o héteros assim, de repente, como Bellmer também. Então, é um encontro com alteridade que ameaça, como Schreber, não? Que ameaça a extinção do mundo, a extinção da diferença sexual. E esse empuxo a outro corpo, essa tensão, como Lacan diz, não?
literalmente precipitação, atenção a um outro corpo, é vivido de maneira devastadora na psicose, porque não há dúvida, sou homem, sou mulher, quando sou feminina, qual será minha mascarada, nem esse tipo de coisas. Paf, um empuxo que precipita, e acho que este outro da voluptuosidade, o objeto como chamando a voluptuosidade tem a ver com isso, não? Essa força de empuxo, e não de demanda de significação, nem de horizonte de significação assustadora. Eu entendo como vontade de gosto mesmo, sim. Foi o quê? Acho, Marcela. Bom, vou seguir a ordem aqui, porque algumas pessoas que entraram na conversa também. Elisângela. Boa noite. Minha pergunta é para Marcela. Marcela, em algum momento você fala da mulher que se faz existir. Se eu entendi, eu acho que é quando você fala da carta roubada. Queria que você pudesse dizer, bom, o que é a mulher que se faz existir? Hola, Elisângela. ¿Cómo te va? Bien, vos? Bom, me parece que é o que Gabi conseguiu transmitir, não? Que é um sonho feminino inventá-la, assim como é um sonho, mais que um sonho, um pesadelo na psicose de Schreber ou de Bellmer, fazê-la existir. Bellmer consegue, esta mulher vítima, que ele consegue cortar, colar, seria bom. Eu passei para Klaus 2 fotos para quem não conhece a obra de Bellmer. Klaus, será que você pode mostrar apenas 2 fotos da boneca? Se a mulher não existe, como Gabi dizia, cada qual inventa, não só as mulheres inventam a mulher, que seremos cada uma, sino que os homens também, não? Agora, assim como Dom Juan é um sonho feminino, Gabi, queria te perguntar, tem tudo a ver com a citação que você está trazendo e com seu título inicial, não? Porque também inventamos um homem que vai amar a todas, uma por uma, e também parece um sonho feminino esse, que vem junto com a feminilidade, vem embaixo do sobaco, vem o Dom Juan, parece. Outro sonho femenino. No, no es un sueño femenino, es histérica. Es de la histeria, no de lo femenino, Marcela, sí. para mí. Sí. Ahí habría que hacer una diferencia. Sí. Pero No, como ¿estás estabas de acuerdo? asimilando en algún punto, un femenino con gozo femenino, podemos decir que Don Juan es un sueño das mulheres. Acho que Lacan fala das mulheres. Sí. As mulheres. Das mulheres. Sí. Tá, então o que eu entendi é que a mulher, ela existe, ela vai existir, ela se faz existir na psicose, então. Isso é uma frase de Lacan. O homem só encontra a mulher na psicose. Exceto o empuxo à mulher. É justamente isso, não? Fazer-la existir. Agora, a arte faz existir a mulher de 1000 maneiras. Bellmer, hoje, qualquer fotografia de Bellmer que tem 6 por 6 centímetros de tamanho, vale fortunas. Bellmer conseguiu fazê-la existir, vendê-la, botá-la no mercado, ser aplaudido pelos surrealistas. Bom, fez uma flor de invenção, como muitos artistas fazem, não? Acho que nossa capacidade de inventar a mulher que não existe é mais reduzida. O tango inventa a mulher. Bom, a Garota de Ipanema, se não é uma invenção, é uma super invenção, não? A Garota de Ipanema. Se a mulher não existe, a arte, a poesia e cada uma das que se reconheçam nesse significante a inventará, não? Vamos a ver se existe ou não no fim de semana que vem. Fátima Sarmento. Bom, eu gostei muito dos 4 textos que foram apresentados, muitos elementos aí para a gente discutir, que não vai dar tempo, claro, tanto no texto de Marcela como os 2 que Marcela apresenta, e também o texto da Gabi.
Eu queria perguntar, achei muito rica a sua maneira, Gabi, de tentar fazer essa distinção entre feminino, feminilidade e gozo feminino. E eu perguntaria onde colocar o acontecimento de corpo, seria do lado do gozo feminino. Eu pergunto isso porque estava lendo um texto da Cecília Rubinetti, que ela publicou em um paper um pouco mais antigo, onde ela coloca algo interessante, que seria bom pensar o tipo clínico derivado do um e não do outro, e que o núcleo histérico do Parletre estaria muito mais ligado ao acontecimento de corpo, né? Então, tiraria do nível do outro. E aí me veio essa ideia, o acontecimento de corpo estaria mais do lado né, do gozo feminino. Era isso. Fátima, te contesto inmediatamente. No tengo presente el texto de la Rubinetti. Cuando trabajamos juntas con Cecilia, el Seminario de Mujeres de Papel, habíamos hablado de esto hace muchos años. Pero yo hice como una lista. Yo hice como una lista donde ubiqué varios... en varios fragmentos donde Lacan decía goce femenino. No tengo exactamente las citas, la mayoría son del Seminario 20, pero si yo tendría que decir goce femenino, 2 puntos, diría, textual de Lacan, lo digo así como un patchwork, como un collage, no articulado al fantasma, más allá del falo, pasando por el falo, acontecimiento de cuerpo, goce de ella del cual quizá nada sabe, se siente, se experimenta, goce que siente, eso sí lo sabe, sabe cuando ocurre, no les ocurre a todas, goce del que no dice nada, no es cuestión de género, es asexuado, es neutral, es opaco, introduce la alteridad del sexo. El significante no puede abordarlo. Experiencia inédita, experiencia que se impone. La hace ausente de sí misma, la hace ausente en tanto sujeto, deslocalizado de zonas erógenas. No moviliza una zona erógena precisa. Goce no todo. Pone en juego objetos A. No son reproducibles a partir de la fórmula de un fantasma. Efecto difuso, efecto deslocalizado. Ellas no dicen nada. Digo, fueron así como distintos momentos y encuentro que el acontecimiento de cuerpo, Fátima, es una manera también de encontrar experiencia del goce femenino. Algo que sucede, inaugural, inédito, me pasa, lo siento. Que no siempre está buenísimo, a veces es pésimo, a veces es lo peor que le pasa. Obrigada. Tânia Abreu. Olá, obrigada, Marcela. Marcela, minha conversa vai para a Gabi, porque eu achei muito a satisfação do final de análise através da frase eu sinto, né, com o feminino. Já escutamos várias vezes que o final de análise se passa pelo feminino. Mas essa sua frase, eu senti, me fez pensar 2 coisas. Primeiro, que é uma boa maneira de se pensar o feminino fora do campo do excesso, né? Porque é algo pontual e é algo que que não tem palavras para descrever. Porque a gente associa também nessa sua série que você acabou de fazer para a Fátima, o excesso poderia estar aí. Né? Bom, e o outro ponto que eu queria conversar com você é que pensar a dimensão do tempo. Essa sua frase, eu senti,
me aponta algo do instante de ver, que é próprio do final de uma análise, e que o instante, essa instantaneidade, seria a modalidade feminina do tempo, modalidade do feminino, aliás, da dimensão do tempo. Porque tem um pé no campo fálico, mas está completamente fora da duração. Não se trata de duração, é algo instantâneo, por isso a articulação que Fátima traz com o acontecimento de corpo me parece fantástico, né? E me permite pensar isso, né? Que o instante de ver, que é por onde a gente entra no análise, então entraríamos no análise pelo viés do feminino, pelo excesso, e sairíamos por uma outra dimensão do feminino, que é essa coisa do pontual, né? Do instante. O instante de ver associado ao feminino. Foi o que eu queria lhe ouvir sobre isso, foi o que eu pensei. Está mutada. Me hiciste preguntas con respuesta. Estoy de acuerdo. Estoy absolutamente de acuerdo y me parece interesante también la articulación del acontecimiento de cuerpo con el instante de ver. Porque hay algo de esa experiencia del instante de ver que se juega allí. Y que es, además, está bien la cuestión de la temporalidad. Porque no es que eso se instala para siempre. No. Es el instante, efectivamente. Se trata de pinceladas, ¿no? Sí. Y fue esa la pincelada que lleva al sujeto al análisis a decir, eso sucedió en ese instante. Después todo volvió para atrás, por supuesto, como pasa siempre. No se instala. Bueno, muchas gracias por tu comentario, más que la pregunta. Coincido. Sim, claro que eu estava pensando também no meu final de análise, que é algo que é um instante, né? E não sabemos se explicar muito. Não adianta perguntar que não se sabe explicar. Ok, obrigada. Ao cessar que Marcelo trouxe, algo do é isso, né? Que Dora, acho que o Rogério perguntou sobre Dora, né? Algo do campo do isso, cessar, não tem muita palavra em francês, né? É isso que acontece no final. Mariana. Bom, boa noite, prazer estar aqui, falo de Belo Horizonte. Eu escrevi no chat, mas a Tânia chamou para a conversa, eu achei ótimo, porque quando a pergunta era sobre o novo hétero, eu fiquei pensando justamente o destino dessa relação com o gozo feminino, esse gozo sobre o qual não se solta nenhuma palavra, que só se experimenta, que é a alteridade absoluta que nos atravessa, né? E que suscita várias respostas, né? A violência que a gente vê também em relação a isso que aparece, que escapa nas mulheres, a própria histeria, as identificações imaginárias, isso que vai se decantando ao longo da análise. E aí eu fiquei pensando nisso que a Tânia falou agora, assim, como que o fim de uma análise, o novo hétero, talvez seja uma nova forma de lidar com a alteridade absoluta do gozo feminino. Não mais recobrindo, negando ou tentando nomear, tentando fazer com que o gozo fálico recubra. Eu acho que vai caminhando para um sentido de que isso não vai ser recoberto, que não vai ser dito, que é o indizível, e poder lidar com isso de um outro jeito, cada um à sua maneira. É isso que eu fiquei pensando. E o amor, no caso, assim, do outro texto, eu acho que é como amar em si, no outro, isso que é ausência em cada um de nós, a partir, a gente pode dizer também, da não relação sexual, né? Como amar a partir disso e com isso. Bueno,
voy a contarles un anticipo de lo que iba a plantear en la gran conversación. En la gran conversación voy a decir algo de esto, de alguna manera. Voy a poner en cuestión, seguir hablando en el psicoanálisis de homosexualidad femenina. ¿Por qué seguimos hablando de homosexualidad femenina si de lo que se trata justamente es de la alteridad cada vez que se ama a una mujer? Uno podría decir que si el sujeto, la sujeto, se autoriza, digo, sea hombre o mujer, se autoriza a una relación con lo diferente, ¿por qué seguimos hablando de homo? Es la propuesta que voy a llevar a la gran conversación el 31, que es el día que me toca hablar. Iba a decir alguna cuestión de lo que dijo Marcelo, del testimonio de quién era que habías traído, me olvidé el nombre. Patrick Monribot. Ah, Patrick Monribot, sí. Me encantó su testimonio, creo que es de los testimonios de AE que más me han impactado. Él habla, él arriba a lo femenino. Es algo que él ubica en el testimonio. Mariana, ¿cuál era la pregunta? ¿Era un comentario, una pregunta? ¿Cuál era tu pregunta? Se a gente pode pensar, pegando a pergunta do Rogério, se a gente pode pensar o novo hétero no final de análise como esse consentimento com a alteridade, não mais Bueno, por eso hablo, en ese punto hablo exactamente, el consentimiento, el autorizarse también, hay algo del autorizarse. Cuando hablamos a nivel también involucra el tema del amor, cuando es el tema finalmente de Freud, análisis terminable e interminable respecto al hombre, cuando soporta lo femenino en él. Es decir, que es lo que él lo hace dirigirse al amor, es decir, a lo diferente, a lo hetero, a la alteridad, y es lo inédito, lo nuevo, podemos decir, en el amor, y en particular eso lo encuentro más en el campo masculino, con la dificultad que tienen para soportar, ¿no?, lo femenino en el sujeto. Nele próprio, né? Gaby, y ya que decís por qué seguir hablando de lo femenino. No, de lo femenino, de la homosexualidad femenina. De la homosexualidad femenina. Esa pregunta de Lacan de si los hombres consiguen, cosa que él pone en duda, si los hombres consiguen ser héteros. Entonces, junto con esto, comenzar a hablar de la homosexualidad masculina. Para isso, a gente tem exemplo de um AE que falou muito dessa passagem, né, agora, a conversação, e que vai, nosso colega, que vai trazer exatamente essa passagem, né, ou seja, de que para o homem, uma análise pode levar o sujeito decidido como escolha homossexual, foi encontrar, não pela via da fantasia, senão ele estaria na via masculina. Então, teve que fazer cair o objeto para entender como ele se fazia devastar na posição amorosa. Né? Eu acho isso muito interessante, né? no modo como se coloca. Sí, sí, ese pasaje se ilustra maravillosamente en el testimonio de Jorge Acef, exactamente. Ele faz isso muito claro, muito bem feito. Sí, al mismo tiempo uno puede ubicar ahí cierta caída de la histeria de él. Hay algo que
Digo, solo desde ahí. Que é interessante, porque a histeria, nesse caso, se conecta com o masculino e não com o feminino. Mostra a defesa viril da histeria. Eso. Em alguns casos, também eu participei de um relatório da ANAPOL. A gente até discutiu o seu testemunho, Gabriela. Foi importante, assim, para a gente situar isso do feminino que você trouxe hoje de novo, assim, foi... E aí, como que a gente pode pensar? A gente pode pensar a heterossexualidade, né? A partir do gozo, e aí, então, é sempre hétero, porque o gozo como tal vai ser sempre nessa alteridade absoluta, mas também como saídas, assim. Então, a escolha pelo mesmo sexo pode passar pela identificação, que em alguns casos vai ser uma recusa do feminino, em outras vai ter uma heterossexualidade, porque ali o que se suporta ali tem a ver com esse gozo feminino. Então, a Simone trabalha muito assim, o falo como furo, a identificação fálica em alguns casos. Então, como que não dá para a gente falar da homossexualidade, né, de um caso ou de outro, mas a relação com essa alteridade em cada um, né? Nós estamos nos aproximando do final desse encontro, gente. Há alguma outra pergunta remanescente para a mesa? Bom, se não, gostaria de já agradecer. Vou começar pela pessoa de fora, tá? Marcelo e Marcela, a Gabriela Grimbal, por estar com a gente hoje aqui nessa noite de Silicé. Agradeço também imensamente a Marcela e Marcelo, né, por terem trazido as suas contribuições a partir da produção dos verbetes, né? Marcela, nós retomamos a atividade do Seminário de Formação Permanente no dia 6, é isso? Klaus, pensamos a Klaus que passe um vídeo que anuncia a próxima. Klaus, está por aí? Será que ele está por aí? Sim, vou passar obrigada, agora. Gabriela. Muito bom. Obrigada a ustedes por esta Muito invitação. bom, Gabriela. A todos. Muito bom, Tchau, gostei. agradeço. Obrigada. Obrigada, foi um prazer. Prazer enorme. A gente tem um samba inacabado, coitado desse enredo sem final, nem triste, nem feliz, nenhum poema. Quem sabe se terá valido a pena. A gente tem um samba abandonado, recado que ninguém vai receber. Um canto vai morrer sem ser cantado, coitado, ainda antes mesmo de nascer. Pronto. Bom, acho que boa noite a todos, então, né? Nos Boa encontramos. noite a todos. Boa noite a todos, maravilhosa Boa noite. Boa noite. Buenas noches. Boa noite. Boa noite.